desse convite, a minha contribuição vai, sobretudo, no enfoque do tema da habitação da cidade, que é o que eu venho estudando ao longo das últimas décadas de trabalho, né? E também como uma forma da gente poder, ao mesmo tempo, trabalhar segmentadamente os temas e na mesa redonda fazer a costura entre eles, porque nós só vamos compreender o que o plano diretor, em qualquer momento, nos traz no seu conjunto. Né? Mas, para esse capítulo, responder exatamente a questão que já foi colocada aqui, o que a cidade ganha ou perde se o projeto de lei do PDDU 2015, isso que foi a data que foi criada, se ele for aprovado e como foi, da forma que está encaminhado o Executivo. Então, para fazer e responder essa questão, né, refletindo sobre as leituras que eu fiz, eu elegi 4 pontos principais que eu acho que dão conta, pelo menos, do início do debate para essa questão que a mim me foi destinada. E os 4 pontos estão aí embaixo. A questão está aí colocada, e os 4 pontos estão aí, eu vou ler aqui no meu para a gente mentalizar do que eu vou estar falando. Então, o primeiro ponto é em que constitui os planos diretores na entrada do século XXI no Brasil e Salvador. Se nós não tivermos um pouco essa ideia, a gente não vai entender o que é esse de diferente ou de igual. Né? O segundo ponto é uma análise comparativa do capítulo de habitação e gestão participativa, porque as duas coisas se referem à habitação, como vocês vão ver, no PDDU 2008, que é o que está em vigor, ou novo, que eu estou chamando de 2015. Né? Terceiro ponto, o que se pode alcançar com esse novo plano e quais os limites para a habitação em cidade? A cidade que nós temos, a cidade real. E o quarto ponto, entendendo-se o tão longo tempo que está sendo colocado por essa discussão de Salvador 500, que eu acho que não é exatamente o ponto que eu estou, isso agora ficou confuso, porque toda a discussão foi feita no sentido de um plano de 35 anos, mas o que se apresenta para nós agora não é um plano de 35 anos. Então, esse é um ponto de discussão que não está aqui, mas desde já está colocada para o conjunto de pessoas presentes. Então, nesse tão longo tempo, que é o quarto ponto, quais as tendências de crescimento e expansão urbana para além do município? E que elas não estão sendo trabalhadas no plano. Ou seja, o plano e esse plano Salvador, eles não se coadunam muito, como vocês vão verificar, e poderão concordar ou discordar. Então, vamos passar rapidamente para o primeiro ponto. Portanto, o que constitui os planos diretores da entrada do século XXI no Brasil? Não vou remontar nem ao e-books, nem aos primeiros códigos de postura. Isso já passou, nos deu uma cultura da cidade real que está aí, e que é uma tragédia urbana. Porque nas grandes cidades, grandes metrópoles como Salvador, a gente tem 3 milhões de habitantes, dos quais 60% moram informalmente, ou seja, foi dando seu jeito na medida que a migração era muito forte dos anos 40 até os anos recentes, 90. Hoje em dia o crescimento populacional de Salvador é bem mais lento. Nós já tivemos índices de crescimento que já atingiam até picos de 7% ao ano. Hoje é 1,8%. Então, nós estamos indo com um crescimento, não é negativo ainda, mas é um crescimento muito menor. Ou seja, o grande problema em Salvador não é a população crescendo continuadamente. Né? A expectativa, inclusive, para 2025 é de 3,5%. Essa é a projeção. Que, aliás, esse número é a projeção. Então, vejam, onde é que está o nosso grande problema? Por que eu estou colocando isso antes? Para a gente entender o que foram os planos diretores, o que é que esse traz. O nosso grande problema está no direito à cidade, no seu sentido mais amplo. É uma cidade que seja boa para todos. Nós temos uma cidade extremamente dividida, cada vez mais segregada, cada vez mais seletiva a processos de privatização que vão penetrando na cidade, seja por loteamento, direito de terras, mas sobretudo pela gestão urbana recente, gestão urbana empresarial, corporativa. O que eu estou falando? Arena, metrô, estradas sendo pedagiadas. Nós estamos sendo privatizados nos serviços públicos. Então, esse estágio atual nos leva a uma cidade extremamente complexa. Então, aquilo que já era segregado por pobreza e riqueza, né, dos quais a gente pode dizer que em torno de 60%, 70% não atinge os benefícios coletivos, né, agora você tem um outro tipo de fechamento, que é o fechamento do livre acesso. Você entra no
ajudar se você pagar, se você for um consumidor, é um cidadão consumidor. Né? Então, se nós temos esse fechamento de uma forma crescente, todos estão entendendo, eu não vou me delongar nisso, mas posso voltar. Então, o que esse novo plano diretor pode nos ajudar para ter a cidade que todos desejam? E o que é a cidade que todos desejam? A cidade aberta. A cidade que tem espaços públicos, que tem área verde preservada, que tem a sua cultura preservada, que tem equipamentos próximos da vizinhança, né? Que não tem escorregamento de terra na primeira chuva, que você tem uma mobilidade com transportes públicos de qualidade, metrô. Vamos ver essas coisas chegar. Vamos ver como é que esse plano enfrenta esse problema. Os primeiros, eu diria que até mais ou menos a década de 70, depois meus colegas podem dialogar isso comigo, nós tivemos planos diretores, de um lado, tecnocráticos, porque não havia participação, até porque o período era extremamente autoritário, né? Falando dos períodos de 60 até finalzinho dos anos 80. No caso de Salvador, aqui nós tivemos o plano do CIA. O que o plano do CIA propunha em 67? Uma visão regional, uma visão metropolitana. Ele trouxe todo um desenho urbanístico de tendências de crescimento que vigoram até hoje, porque o que está desenhado no plano do CIA, a exceção da também estava previsto no outro formato, vindo por trás daí. Né? O que ele previa? O polo industrial. Naquele momento teria um desenvolvimento econômico industrial, com açaí, petróleo, enfim. Criou-se a região metropolitana. E esse desenho urbanístico dialogava com o plano municipal, o plano Durbe, que foi de 86, que previa o quê? Se Salvador tem mais de 80% da população da região metropolitana, o que nós vamos fazer com Salvador? Para combater, naquele momento, a especulação de muitos loteamentos, o plano Durbe tinha como eixo conceitual, diretriz principal, a ideia de densificação dos vazios, a ideia de ocupação dos vazios. Então, ele traçou o miolo como uma questão estratégica a ser contemplada. Isso em Minas Gerais, para a gente entender essa questão do físico, como o plano diretor se esboça fisicamente na cidade. Eu começo por aí. Há um rompimento disso, a partir do estatuto da cidade. De um lado, a gente ganha o direito a planos diretores para a cidade com mais de 20 mil habitantes. A gente ganha o direito, e aí direito mesmo que está na Constituição, que depois é regulamentada pelo Estatuto da Cidade em 2010. Eu falo da Constituição de 88. Por que remontar isso? Né? Senão a gente não entende o que está aí colocado para a gente. Então, naquele momento, o que é que muda? Há uma profusão de planos diretores, a criação do Ministério das Cidades em 2003, 2004 traz uma política, uma campanha de implantação de planos diretores em todas as cidades do Brasil, acima de cidades não, municípios, né? Porque a Constituição também é municipalista. Ela não trata a cidade, ela trata o município. Cidade, entendendo no sentido do aglomerado urbano que ultrapassa as vezes no município. Então, traz também o direito à participação, aí tem as conferências da cidade, traz, sobretudo, o direito à moradia. Depois os movimentos sociais vão avançar mais assim, o direito à moradia digna. Né? E que, infelizmente, não sei se a gente está assistindo com Minha Casa Minha Vida. O direito à moradia dele, mas eu não, no meu entender, ela está longe de ser digna. Porque ela está longe de emprego, ela está longe daqueles serviços todos da cidade que todos nós queremos ter. Ok? Visto isso, então, de um lado, esse corte que vai ter entre os anos do regime militar para os ganhos democráticos, a gente ganha em direitos gerais, mas eu acho que a gente perde num olhar muito fragmentado de plano. E aí nós vamos ter em Salvador, nessa rápida história, o plano de 2002, me corrija se eu estiver errado, mas teve um em 2002, depois teve outro em 2004, foi o governo Passaí, depois veio de 2008, depois veio o plano diretor da Copa, está sob juízo, ele não foi aprovado, continua sendo 2008, e agora esse de 2015 e 2016. E essa é a história recente da entrada do século XXI. E se você for olhar desde o primeiro, desde 2002, que eu participei bastante como representante da universidade, e que se reconfigura em 2004, que vai ter uma validade de 4 anos, eles vão já estar entrando nessa questão que está esboçada enquanto diretriz pelo Estatuto da Cidade. Né? No entanto, eles vão estar muito sedimentados. E os seus conceitos conceito de mim enquanto conteúdo principal, vai mudar a cada gestão. Mas vai mudar pouco. Eu acho que a mudança maior está no plano 2008. Não
como gestora, mas porque nacionalmente nós tínhamos um movimento de gestão pública diferenciada. Eu estou falando do período de 2005, 2004 até 2008, que foi a primeira gestão do Ministério das Cidades. Naquele momento estava se montando o quê? Um sistema nacional para as políticas urbanas, mobilidade, saneamento, habitação e programas urbanos. Havia um diálogo para que isso se esboçasse nos planos diretores. Claro que era um caminho muito rápido. Né? O Brasil fez tudo isso em 3 anos. Foram 3 anos que quem acompanha isso no dia a dia e vai voltar para a história agora, foi um ano de abertura de janela. Eu diria assim, abriu a janela e a gente botou a cara fora e esteve fechado. Por que fechado? O Estatuto da Cidade está aí, o Sistema Nacional Urbano está aí. Entretanto, lá em cima mesmo, no federal, ele se modificou. Ele foi transformado num programa quase que único pela habitação, que é o Minha Casa Minha Vida, ou seja, que era para ser um programa complementar, uma diversidade de programas, urbanização em favelas, com PAC, melhoria dos cortiços, havia uma pluralidade sendo traçada. Ele vai se resumir a um programa, é um programa virando político, o que é uma deformação. Por quê? Veja que o lançamento do Minha Casa Minha Vida foi em 2009. Né? E em 2014, quase 3 milhões de unidades já estavam construídas. Em 5 anos. Não estavam todas construídas, mas estavam todas já aprovadas com recurso garantido. Nós estamos falando de 250 bilhões de reais em um programa. A maior parte dessas habitações não foram edificadas nas metrópoles, porque o terreno é muito caro. Elas foram edificadas em cidades médias, nas periferias, mas seguindo o mesmo modelo periférico. Então veja o que nós temos. Sim, aí você vai perguntar qual foi o outro grande investimento. Em 2012 fomos surpreendidos com o investimento para a Copa. Então todas as grandes metrópoles teve que adotar o modelo lá da matriz de responsabilidade da FIFA. E aí o que veio com um grande investimento que soma mais de 33 milhões? Arenas, mobilidade, aeroporto, quer dizer, tudo que importava para os visitantes e a exposição do Brasil aparecer internacionalmente na Copa. Então, o planejamento urbano ficou reduzido praticamente a isso. Eu vou começar pela realidade para a gente entender o que está no meio. Então, o que mais foi construído nas nossas cidades? Vamos tomar Salvador como parâmetro. O sistema de esgoto já estava implantado. O saneamento, acho que não tem novidade. Depois o professor, o Sistema Nacional de Habitação queria avançar também, né? Mas eu não sei até que ponto avançou. O Sistema Nacional de Saneamento, nós vamos ter aqui a fala. O de habitação regrediu. Porque o que nós tínhamos de descentralização, de criação de fundo, de conselho, de toda uma sistemática, onde cada município fosse fortalecido, e eu quero frisar muito esse ponto, que é isso que eu quero retomar no final, com um ganho neste momento, que é a alocação de recursos para o fundo de habitação. Sem isso, não vai ter política de habitação, seja lá qual for o formato dela. Então, por que eu fiz essa retrospectiva? Né? Para mostrar que, na verdade, quando essa letra, esse texto vem para a gente, por trás dele, coisas que define o formato dele. E, exatamente hoje, e não é à toa que nós estamos aqui no Ministério Público discutindo, por lei é obrigado que se siga várias coisas. Mas o que é que ocorre? A gente vai ver que, desse período do Estatuto da Cidade para cá, 2000, e sobretudo de 2004, que é quando a prática começou a acontecer em várias cidades, né? O que é que a gente vai observar? Que os planos diretores e os planos de habitação para longo prazo, que no caso de Salvador foi feito em 2008, para valer até 2025, e que aqui contém, a maioria de vocês, se não tiver em papel, que foi o que nós deixamos, tem PDF, a gente já circulou bastante, o que é que a gente vai ver? Que isso é uma letra morta. Porque daí, efetivamente, só conseguimos implantar num momento de gestão muito curto. Implantamos o quê? Os planos de bairro, que é fundamental. Se você tem, eu vejo aqui agora, vocês contemplam para 200, vamos dizer que você tenha mais ou menos 300 bairros que precisam de melhorias. Quantos planos de bairro nós temos andando? Nenhum. O que é que nós temos na prática hoje da cidade? Né? As duras penas, fizemos convênios com as universidades na época para ter experimentalmente 3 planos de bairro. E como empresa nós deixamos um totalmente pronto, com
que era para São Marcos, com 55 milhões de investimentos. Esse plano não foi implantado, o recurso foi devolvido. A gente pode entrar nesse detalhe depois, para não perder o fio da meada. Então, o que acontece? O plano, ele é redondo, esse de 2008, mas ele não foi implantado. Ou seja, não é por causa de um texto faltando alguma questão ou outra que a política de habitação vai se fazer ou não vai se fazer. É claro que se os instrumentos forçarem as gestões públicas a investirem, como é o caso, por exemplo, saúde e educação, tem um fundo constitucional, o nosso não é. Então, essa é uma luta que a gente esqueceu, né? Nosso grande batalhador, Zezé, né? Que certamente está vivo entre nós, pelo menos conosco, né? Sempre trabalhando juntos e nos deixou muitos legados, né? O que era a luta dele recente? O Estatuto da Metrópole, que é um problema seríssimo, porque nós temos municípios já praticamente esgotados no seu tamanho, que é o caso de Salvador, e o PEC da moradia. O que é o PEC da moradia? É a transformação do fundo de habitação num elemento constitucional. Só assim a responsabilidade fiscal, entre parênteses, pode funcionar. A gente está vendo que não funciona muito, não. Mas essa é outra questão, é mais séria. Mas esse é o nosso grande avanço. Então nós já podemos entrar com esse resumo rápido na segunda questão, que é o que se perdeu, né? E o que se ganhou. Na segunda questão, uma pergunta que eu coloco entre elas: o que mudou desde então? O que se perdeu, o que se ganhou na elaboração do planejamento? Nós já respondemos sobre essa questão da participação, estarmos aqui discutindo a cidade que queremos, né? Os investimentos feitos, letra morta, já falei dessas coisas todas, para não perder aqui meu raciocínio. Então, essa política de habitação de 2008 integrante, ela seguia esse modelo, foi assim, um período extremamente rico em planejamento urbano no Brasil, que durou o primeiro estágio do Ministério das Cidades. Aí você vai me perguntar, mas como então aqui no município, com uma secretaria tão pequena, endividada, até nós pegamos a SEAB, quando ela existia, e muito recente, como então foi trazidos esses projetos todos? Nós fizemos termos de referência, que foram quase 50 no total, com a ajuda de uma equipe jovem com vontade de acertar, mas não acertaríamos se não tivéssemos o apoio federal, porque o recurso municipal não foi para o fundo de habitação. Ainda que tenha sido criado, o Conselho Gestor foi criado, toda a sistemática foi atendida. Nós fomos, inclusive, o primeiro plano municipal de habitação, de acordo com a nova sistemática. Tivemos a ajuda do Navio, de Nelson Saulo e várias pessoas, né? A Unifax, Débora está aqui, na UFO, a professora Ana Fernandes nos ajudou, Liana não podia, na época que também estava secretária, enfim. Esqueci de alguém, o professor Luiz Antônio da UNEB. Então, nós pegamos pessoas que sempre trabalham com isso, a gente montar isso juntos. E ele foi possível que tinha esse recurso, mas não era obrigatório. Era um recurso, sobretudo, alocado no Fundo Nacional de Habitação, que em 2008 deixa de existir. Não o fundo, mas deixa de existir recurso, porque ele é canalizado por Minha Casa Minha Vida. Então, visto isso, veja, o que foi a outra novidade que teve naquele plano 2008? A criação das EIs. Nós tínhamos ápices, né, que era, eu já estou entrando aí na segunda questão, que é exatamente essa análise comparativa de 2008 e o da agora. Nós já tínhamos as ápices, que eram áreas de proteção socioecológica, eram 33, que era é o mesmo sentido conceitual das EIs, que são zonas especiais de interesse social, que é no sentido assim, se você tem um aglomerado, o Nordeste Amaralino tem quase 100.000 pessoas, é um dos maiores municípios da Bahia. A Bahia tem pouquíssimos municípios acima de 100.000. Então, Liberdade, Nordeste Amaralino, como se fossem municípios, né? Então, você não pode trazer benfeitorias para essa cidade que eu contei, que é uma cidade que todos nós desejamos, se você não tem um mini plano diretor para aquele lugar. Não no sentido de amarrar, mas no sentido de diretrizes. Não adianta você asfaltar uma rua aqui, melhorar uma escadaria ali, botar um colégio aqui, se você não tem pactos coletivos traçados com tendência de crescimento. É isso que nós chamamos de plano de bairro. Você tem um plano específico para cada bairro. Isso demanda tempo. Então, o que é que vai acontecer? A ideia das EIs em 2008, que eram 116, passou de 33 para 116, era que a gente pudesse trabalhar com as áreas mais carentes do município. Fizemos todo um estudo de deficiências e chegamos a essas 116, como assim, essas são as prioritárias. E o plano de 2025 daria conta se o município trabalhasse mais ou menos de 5 a 10 bairros por ano.
Aí chegaríamos lá, só que isso não esgota em um ano. Você tem um trabalho contínuo de 3, 4 anos, não acaba. Porque isso existe também muita gente trabalhando. Vamos chegar lá. Bem, em termos de problemática, eu já falei. É importante um dado também. Naquele momento, o déficit de habitação da cidade, o déficit de habitação da cidade era em torno de 81 mil unidades. Mas veja, dessas 81 mil unidades calculadas aproximadamente, porque essas coisas estatísticas, elas chegam próximas, mas não são exatas, né? Dentro dos conceitos do Ministério, todo o estudo da Fundação João Pinheiro, não vou entrar em detalhes, mas era 81 mil, dos quais 83% até 3 salários. E a política de habitação de 83 ela é ligada prioritariamente até 3, podendo atender também de 3 a 5, 3 a 6, aliás. Mas então, o que é 83% de 81? Dá quase 70 mil. Então, nós precisávamos de 70 mil unidades habitacionais em 2008. Vocês sabem quantas unidades foram construídas nos últimos, porque no ano passado já a construção civil entrou em crise, mas somando, Minha Casa Minha Vida fez 20 mil em Salvador, no município de Salvador. E o dado da ADEME é que Salvador, em entorno imediato, você possivelmente abrange ali Lauro de Freitas, se construiu 55 mil. Então, soma aí 55 com 20 deu quanto? 75. Aí você vai dizer, então o déficit acabou. E não acabou. O que é que nós temos hoje? Um monte de apartamentos de luxo vazios. Nós não temos nem estatística disso, porque não tem nenhum estudo ainda. Não é preciso não botar os nossos, não. Mas tem. Não, mas é fácil a gente visualizar de noite. Você passa nos grandes empreendimentos, metade está apagada. Porque não tem comprador, gente. Se você tinha a necessidade de 70 mil até 3 salários mínimos e construiu 20 mil, ficou faltando 50. Para onde foram 50? Para rendas mais altas. Nós não temos população para comprar. Então nós vamos ter uma crise profunda aí agora, imobiliária. Então o plano diretor novo tinha que estar alertado para isso. Não adianta dizer que vai fazer mais novas habitações. Vai fazer aonde? Para quem? Como? Em que lugar? O estudo de vazios também é necessário. Nós fizemos na época, ele é válido ainda. Mas com toda essa quantidade feita, na época, com a base de 2006, nós chegamos a 14% de vazios sujeitos a novas ocupações. Mas com toda essa produção imobiliária, hoje deve ter menos de 10%. Nós estamos falando em torno de, acho que é 10 mil hectares. Deixa eu ver, Salvador tem 38 mil hectares. Se vocês que são bons de conta, me deu um. Se só tinha 14% e agora tem 10, deve ter o quê? 3 mil e pouco. Ou seja, é pouca coisa para uma cidade como essa. Então, nós temos que ter uma visão metropolitana. Nós temos que ter um planejamento metropolitano para Salvador. Você completa como? A Constituição municipalista. É por isso que o Zezé estava trabalhando com a questão do Estatuto da Metrópole. Mas nós temos uma lei estadual hoje que já define uma instituição metropolitana. Então, minimamente, isso tinha que estar no plano diretor que está aí sendo votado. Por que eu estou colocando essa questão como básica? Vamos para a questão de habitação. E agora nós vamos ter uma grande surpresa. Quem já leu aí a política de habitação? Para saber se é possível. Então, ela já viu o que é que eu vou falar. Pasmem, eu vou até escrever tudo que eu disse. Primeiro ponto. Para nossa surpresa, quando eu acabei de ler a encomenda que ela me deu aqui, poucas foram as mudanças do conteúdo e proposta desse capítulo. Ele é praticamente igual ao de 2008. Por que essa surpresa? Porque nós levamos um ano inteiro discutindo os estudos que aquela empresa com um recurso milionário estava estudando. A gente já reclamava na época porque eles só recortavam os dados que nós tínhamos deixado em 2008. Para ter os dados novos. Mas veja, as discussões, algumas foram novas. E agora vem praticamente o mesmo plano. Aí você fica se perguntando como? Deve ter alguma mudança aqui. Vamos ver onde é que está a mudança. Então eu fui comparando. Agora eu vou ler para não me perder. E aí, por favor, você passa para mim o segundo? Esse daí, assim. Então começa aí pelo conceito básico dele. É isso aí, ó. Até isso é igualzinho, gente. Às vezes não mudaram nem as palavras. Eu não vou dizer que é cópia idêntica, porque tem um momento aí que modificou não os conteúdos, mas a forma de arrumação das leis e ampliação das leis. Mas é isso, é o mesmo escopo. Se vocês pegarem esse 2008, está disponível, compara que vai ver. Então está lá.
Quais são os campos principais? Planejamento, política habitacional, atendimento às necessidades habitacionais e a gestão com participação. Aí você vai dizer, então está tudo bom. Se aquele plano era bom, e esse está repetindo, então não tem o que reclamar. Temos sim, por quê? Se aquele era bom e está repetindo, por que não implantou aquele? Essa é a grande pergunta do Ministério Público para o município de Salvador. Por que não implantou de 2008? Por que hoje nós estamos reduzindo em habitação pelo município de Salvador a 3 programas só? Quais são? Papel passado, né? Que é a regularização fundiária sem urbanização, é a titulação. A Casa Legal lançada agora, que é a doação de, por família, em torno de 3 a 5 mil reais para melhoria de sanitário, pia e reboco, que vai atingir mais ou menos 20 mil, né? Nós temos aí um déficit qualitativo em torno de 600 mil. Né? E o terceiro programa são programas pontuais, encosta, né? E aí tem o governo do estado fazendo alguma coisa, a prefeitura também, nessa briga aqui faz mais encostas. Qual o outro programa que tem de habitação em Salvador? Nenhum. Qual? O Minha Casa Minha Vida. Pronto, então, mas deve seguir o modelo. Eu não visitei esse ainda. Então tem a produção de unidades habitacionais. Mas de qualquer jeito não é uma política, é um projeto. A política mesmo foi Minha Casa Minha Vida. 20 mil. E sabe onde estão as casas, a maioria? Na borda da represa de Pitanga, Professor Moraes. Está tudo lá na bordazinha. Entendeu? Então, esse é que nós temos. E cadê os planos de bairro? Cadê a discussão da mobilidade da cidade? Cadê os espaços públicos? Tudo isso é habitação. Se a gente vai comparar, e aí pode passar, porque eu já vou quase fechando, só tem mais 5 minutos. Aqui à direita é o novo plano. Não, à direita é o antigo, o que ainda está em vigor. Não, desculpe. À direita de vocês é o novo. E à esquerda, nossa, assim fica um esquilhão mesmo, é o antigo. Pronto. Então vocês vão comparar título a título. É basicamente tudo igual. E o que é que muda? Eu vou chamar a atenção logo das mudanças que não são estruturantes nem significativas. As mudanças não é de arrumação. Algumas coisas têm uma linguagem mais enxuta. As ex são repetidas nas mesmas categorias, são 5 tipos de ex, sendo que, como se amplia o número de ex, que passa de 116 para 200 e... Cadê? Eu anotei aqui. São 233, né? Eu botei aqui e vou achar já já. Mas isso aí, gente, eu fiz só para ajudar a gente a entender, porque eu tive que fazer um print screen, porque não tem outra forma de copiar. Mas está disponível. Ah, é? Bem, mas é muito fácil. Bate na internet, PDDU 2008, Política de Habitação, capítulo, inclusive nem mudou o título do capítulo, é o 5. Continua sendo 6, é o 6, continua sendo mesmo 6. Bate as duas e compara. Eu vou chamar a atenção, eu que já fiz esse trabalho, esse exercício, vamos ver o que é que muda. Então, muda o número de ex que se amplia consideravelmente, muda uma coisa que eu acho, as faixas de renda são as mesmas, não vou falar do que é igual, vou falar do que é diferente. O que é que muda? O viés político. Se você olhar nos pequenos conceitos que aparecem no de 2008, você vai ver a palavra autogestão, você vai ver com frequência a palavra participação, você vai ver com frequência, por causa de remoções, por exemplo, estudo de plano de remoção, juntamente com as comunidades, vai ter um cuidado de você ter sempre esse direito a conversar com gestão pública. Quando você pega esse novo, algumas mudanças sutis de palavra, você vai ver um viés mais neoliberal, o que faz parte da gestão. A gestão política eleita é neoliberal. Então ele vai imprimir no plano diretor dele a gestão que ele acredita. Então você vai ver assim, a entrada de vamos incentivar para que tenha uma produção de mercado, vamos incentivar a urbanização dos assentamentos precários, né, a partir de PPPs. Né? Então há uma entrada nova aí, né, de operações urbanas, e isso que os colegas que vão suceder vão entender melhor. Eu acho que quando a gente pega esse novo plano diretor e espreme ele, eu acho que talvez o mote mais forte dele seja as operações urbanas e triangulações. Eu assisti uma aula de Luiz Antônio de Souza espetacular sobre isso, ficou muito claro, eu digo, é isso. O resto, gente, me desculpe dizer, mas eu acho que vai ser letra morta. Porque senão mudaria.
Não mudaria? Isso é que é a surpresa. Ou seja, você tem um plano que é politicamente correto. Né? No Brasil foi tido como exemplo, não é porque eu participei, não, porque eu tive gente maravilhosa trabalhando junto e fizemos com muita vontade de acertar. Na prática, não está funcionando. Né? Nem no segundo mandato do mesmo prefeito para o qual eu trabalhei, nem para o atual. Então, por que não está funcionando? E agora repete. Então, o que eu posso deduzir é que vai ser uma letra morta. O que é que vai vigorar dele? Eu acho que há uma ênfase muito grande a questão de remoções aqui também. No outro tinha também. Mas aqui eu senti na leitura, vocês quando lerem percebam isso. Né? A questão das remoções toma um papel maior. E por último, em termos de mudança, há uma perspectiva de mix de rendas também nas ex, que teoricamente não é ruim. A gente não pode condenar uma comunidade de baixa renda a ser uma comunidade só de baixa renda. É importante que tenha mix, mas que o mix não traga impactos de gentrificação, que não retire essas pessoas. O mix de serviços é bom que venha também. Agora, o que é que nós precisamos mais avançar nas leis de ocupação de solo e do nosso plano diretor em relação à habitação? Os parâmetros para urbanização dos bairros populares. Nós não temos isso. Se uma casa quiser ter um licenciamento da prefeitura, ele vai seguir os parâmetros que estão estabelecidos para a cidade formal, mas eles não são. Eles não nasceram dessa forma. Então, essa forma de enxergar o bairro por bairro é fundamental. E nós não temos praticamente quase nenhum avanço disso, a não ser nas instituições universitárias. E que não é aproveitado na prática. Fechando, ok. O que podemos alcançar com esse plano? Eu acho que esse é o momento para a gente lutar pelo fundo de habitação. Já que ele é praticamente igual, e a gente vai ler mais cuidadosamente, outras leituras vão ver, não vi nada que esteja faltando, está faltando o item tal. Porque eles falam que vai ter fundo, mas não tem recurso. Sequer o conselho se reúne. Que vai se reunir para discutir o quê? Se não tem fundo, não tem projetos. Né? Duvido que esse de Barro Branco tenha passado pelo conselho para ser discutido. Duvido, porque o conselho nem se reúne mais. Então, esse é o grande nó. Tudo bem, vamos ter fundo? Vamos. Vamos ter conselho? Vamos. Está mantido, ele é de lei. A lei é de lá daquela época. Então, de onde é que vem o fundo? É isso que eu acho que é um grande ganho. Eu não sei até que ponto um diretor pode exigir um certo percentual do orçamento, uma fonte específica para ir para o fundo. Se nós conseguirmos isso, eu acho que a gente vai ter dado um passo adiante. E por último, que já é o quarto ponto, então, longo prazo, o que é que está colocado para Salvador, no plano como um todo, e aí quando os outros falarem a gente vai visualizar mais amplamente, e sobretudo da habitação. Eu acho que da habitação, para a cidade de 35 anos, se nós não tivermos um plano metropolitano já integrado, discutindo todos os segmentos, a mobilidade, por exemplo, o metrô está indo para o Alto de Freitas. Qual é o plano que existe hoje para receber a população nos próximos 10 anos na linha verde? Porque pode ter certeza que vai ter uma enorme expansão imobiliária naquela época. Não existe plano. Quer dizer, vai chegar o metrô e ninguém sabe como é que vai ficar. Né? Então, o que é que eu sinto falta, e aí não só na habitação, como no plano como eu já tinha colocado isso no primeiro parecer. O papel de Salvador na metropolização atual da sua região. A nova lei estadual, que cria entidade metropolitana, sequer mencionada. Né? As leis que são acrescidas nesse plano são as mais recentes, que é a do Minha Casa Minha Vida, que propõe a regularização fundiária em áreas privadas, né? Que não tenham sido reclamadas, todo aquele negócio. E a outra lei nova que teve lá para assistência técnica também é mencionada. Não está no nosso, porque não existia ainda a lei de dezembro de 2008. Mas não diz como vai fazer. Os cenários dos grandes empreendimentos que estão aí colocados na região, Parque Hoteleiro do Litoral Norte, a expansão possível que vem agora, terminal naval de Paraguaçu, que chegou a empregar quase 3.000 famílias, agora está parado. Tudo isso tem a ver com Salvador e sua região de entorno. Vem aí agora. Grandes projetos estruturadores, como essa ligação do metrô, impacto da ponte Salvador-Itabarica, você vai dizer, parou? Não. Utilizaram 40 milhões de reais para fazer estudos preliminares, que estão em curso. A gente recebe e-mail todo dia dizendo que vai ter discussão em Itabarica. As novas vias transversais que o Estado está fazendo, não sei se aparece no capítulo de mobilidade cicloviária, mas nós temos várias linhas sendo implantadas aí, linha azul, linha vermelha, tudo pelo governo do Estado, e para a habitação isso não traz nenhum impacto. Bem, enfim, encerrando, eu acho que essa visão de você
ter esse diagnóstico, né, das tendências, ele não está colocado na questão da habitação e acredito que também não esteja colocado num plano como um todo. Né? Mais do que isso, eu acho que não se visualiza que enfrentar problemas de cidades como as nossas, onde você tem mais de 600 mil unidades que precisam de assistência técnica, o trabalho conjunto com as universidades, de modo geral, é fundamental, porque você precisa de muitas mãos para fazer esse trabalho. Nós estamos implantando essa questão da residência profissional, eu acho que isso tem um futuro muito grande. Não é só para a UFBA, o NEB, se todas as disciplinas estiverem já se informados, trabalhando com a cidade, em parcerias com as prefeituras, isso vai dar resultado, gente, porque jamais uma prefeitura vai ter estrutura de pessoal para enfrentar em 20, 25 anos a quantidade de problemas que nós temos aí. Por fim, desejar que essa oficina traga frutos paralelos e coletivos, são as questões que nós temos, e mais alguma coisa a gente pode botar no debate. Obrigado, e desculpe ter passado 5 minutos do meu tempo, viu? Vocês. A lucidez da abordagem dela. Ficamos felizes com aquela ideia de que o capítulo de habitação está legal, porque não era o sentimento que nós tínhamos, o próprio Ministério Público. É a ideia de que o Plano Municipal de Habitação tinha sido esquecido, desprezado, apesar de ter sido tão bem feito. Ele é mencionado, mas eu queria que ela depois ela abordasse isso. Essa ideia dela de que a gente deve focar esforços no Fundo Municipal de Habitação para que ele tenha uma fonte perene de recursos que permita a aplicação de uma política de habitação, parece muito importante. A questão de que os planos de bairro são o coração, são a alma de toda política de habitação e planejamento. Para a população, eles ficam muito distantes, às vezes a ideia do PDDU é muito macro. Quando ele pensa na rua dele, no bairro dele, ele tem grandes contribuições e a gente não tem planos de bairros aplicados em Salvador. Não existe efetivamente, tem uma iniciativa de elaboração no bairro 2 de Julho da Universidade, tem 3 planos que foram elaborados, em Saramandaia também, todo mundo da UFBA. Existem planos que foram elaborados na época da professora Angela e também alguns pela Condé, mas nenhum foi implementado. Então a gente precisa que o PDDU seja mais firme, mais objetivo, que tenha metas em relação à implantação desses planos de bairro. Ele é omisso em relação a isso. De um modo geral, o PDDU ele é omisso em relação a metas, prazo, calendário, obrigações, deveres legais. A gente tem um PDDU que está muito em nível de diretrizes e princípios e ele se revela uma grande carta de intenções. Precisam mais pragmatismo, mais objetividade, mais meta, prazo, informação em relação aos recursos. Então eu agradeço muito a professora Tânia e ela finalizou com a questão de uma tal coisa importante que é o diagnóstico. Ângela, pronto, tem a falta de diagnóstico de tendências e a falta da integração do conceito metropolitano ao projeto do PDDU.